Oi pessoas, bem-vindas a mais um vídeo sobre sonhos. Todas as terças-feiras eu posto um vídeo sobre os meus sonhos e algum deles eu vou fazer a análise junto com vocês aqui. Enquanto eu gravo, eu vou pensando e refletindo sobre eles para já fazer essa análise. Quero agradecer de coração a minha amiga Elaine, que deu essa iluminação perfeita, esse suporte para o celular não ficar vibrando mais. E bora pro vídeo, é assim que se fala, né, agora. Eu só vou ver aqui, pessoas, quando que eu sonhei esse sonho, que eu tenho anotado aqui. Foi dia 1/11/2019. Eu vou ler ele, porque faz muito tempo que eu não leio. Mas este sonho se chama As Estatuetas de Areia. Então vamos lá. Eu sonhei que estava com a minha família, fazendo compras ou em um hospital, não lembro essa parte. Uma mulher veio até mim, quase chorando de emoção. Finalmente me encontrou e ficou feliz e implorava para eu voltar com o filho dela. Isso foi bem estranho, eu lembro que eu hã? Me mostrou as conversas que a gente tinha, mas eu não lembrava. Apesar de saber que aquelas conversas eram realmente minhas, que eu tinha dito tudo aquilo que ela me mostrava, eu sabia disso, que eram palavras minhas mesmo. Eu olhava e não fazia sentido, eu não falaria aquilo, não faço ideia de quem era o filho dela, nem ela. Ela queria que eu fosse na igreja ver ele, como eu tinha dito tudo aquilo e tudo era tão importante para ela, eu fui. Entrei no carro com ela, o marido e as 2 filhas, fomos para a igreja. Foi um momento muito bizarro. Imagina a situação. Você já tá num lugar bizarro, né? Porque parecia que eu estava fazendo compras, tipo como você vai no shopping comprando as coisas, só que era um ambiente tipo hospital. E eu tava com a minha família, a gente não tava em clima de hospital, a gente tava em clima de compras, mas num hospital. E aí a gente encontra essa mulher que ela me mostra cartas, me mostra conversa no WhatsApp, e aquilo eu tinha certeza que fui eu, mas ao mesmo tempo, tipo, por que eu faria uma coisa dessa? Por que eu falaria uma coisa dessa? E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Não fazia ideia, foi muito bizarro, assim. Então, eu só fui com ela porque eu sou essa pessoa de verdade. Se eu encontrar alguém que me trata do jeito que ela me tratou, com todo aquele carinho, com todo aquele amor, por favor, não me sequestrem, tá? Eu não sei como reagir. Eu me sinto mal de não estar conseguindo suprir as expectativas dessa pessoa. Nossa, era muito especial pra ela, muito especial pro filho dela. Eu não fazia ideia de quem era ela e o filho dela. Novamente, por favor, não me sequestrem. Essa situação foi bem estranha. Então a gente tava indo pra igreja, né? Eu já fui também pra igreja porque as pessoas pediram pra me fazer algo, eu acabei fazendo, mesmo que não fazia sentido pra mim. Eu fui pra satisfazer essas pessoas que me queriam também. No caminho, as crianças disseram que ia descer para ir pelo parquinho. De forma espontânea, eu disse que também iria. Eu vou também. Eu adoro parquinho, adoro criança. Tô muito incomodada com essa situação, que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí eu fui, bem criança mesmo, do jeito que eu sou. Desci do carro e fui seguindo elas. Sem mais ninguém. Por uma terra meio abandonada. Tinha mato, areia, alguns entulhos e um parquinho abandonado. Elas foram correndo pro parquinho e na areia desse parquinho, enterrada, tinha muitas estátuas pequenininhas. Achei maravilhoso, cavei e fiquei lá observando as estátuas por um tempo, olhando, tipo, uau, esse negócio parece tão antigo, abandonado. Cara, da onde será que veio tudo isso? Detalhe importante, quando criança eu sempre colecionei anjinhos. Sempre. Eu tinha uma paixão imensa por anjinhos. E eu tinha decorado, assim, tinha uma coleção com, sei lá, 20, mais de 20, uns 30, sei lá, anjinhos.
Eu sabia exatamente qual eu comprei, aonde eu comprei, qual eu ganhei, de quem eu ganhei, em qual aniversário, sabe? Tudo era bem marcado pra mim. E quando eu achei todas essas estatuetas, assim, eu fiquei bem encantada. Foi como... Nossa, foi bem legal, foi diferente. Dessa vez não eram anjinhos, mas tinham estátuas de várias etnias, de várias pessoas diferentes. E eu cavava areia e encontrava, ficava maravilhada com aquilo. E aí eu peguei 3 estátuas. A guerreira, com uma pose de anime, era muito linda dessa. Uma espada em cada mão, E pra direita, uma trança enorme voando em 2 espadas. Ela tava, tipo, anime mesmo. Vou até mostrar aqui, ó. Que ela tava, tipo assim, tipo... Uma espada aqui, uma postura bem de anime. Quase como se ela fosse fazer assim, mas aberta. E a trança dela era muito da hora, porque a trança... Vou mais perto pra vocês me ouvirem. A trança dela era gigantesca. E aí ela vinha um cacho assim de trança e se unia junto com a espada. Era como se fosse o vento levando. Tinha um ângulo assim bem natural. Era algo bem natural assim. E ela se unia, essa trança, à espada. Era muito da hora. Eu me apaixonei por ela. A outra estátua que eu peguei era de uma mulher nua, com um véu sobre a cabeça que cobria o corpo e com as mãos no coração. Ela era muito sexy. Muito sexy. Não era tipo, estou rezando. Não, era bem sensual mesmo. Com aquele pano meio transparente. E ela tinha um jeito, apesar de muito sexy, muito sigelo, muito amoroso. Era muito, muito linda. E meio que me apaixonei por ela também. Nossa, de uma forma bem diferente. Ela era doce e sexy ao mesmo tempo. Ela era meiga, ela demonstrava sentimentos. E ao mesmo tempo estava tão vulnerável ali naquele tecido. E essa vulnerabilidade não era algo ruim. Era algo que fazia parte dela. Nem sei se a palavra é vulnerabilidade. Quando a gente pensa no Deus, a gente pensa nisso, né? Mas no caso não era natural. Essa é a palavra certa. Ela era natural. Ela era linda, fofa, meiga, natural, singela. E eu me apaixonei por aquela estátua. Peguei ela também. E a outra que eu peguei era uma mulher negra de manto azul, com olhos enormes e bem abertos, e um pássaro azul nas mãos. Eu sonho muito com pássaros azuis e muito com a cor azul. Inclusive eu tô de azul, né? Eu nem percebi. Mas enfim. Essa soou pra mim como espiritualidade. De verdade, ela tinha uma paz. Ela transmitia essa mulher negra com um véu na cabeça e cobria todo o corpo também, sabe? Ela tava sentada, com um manto azul, olhos enormes e um pássaro azul nas mãos. Ela tava como se fosse com a mão aqui, diferente da outra que tava mais no peito, meio que, sei lá, assim. Essa tava segurando um pássaro azul nas mãos. E é engraçado porque todas as estátuas pareciam ser de gesso ou até de areia. É por isso que eu chamo estátua de areia. Não só porque elas estavam na areia, mas porque elas tinham essa característica de estar crua. Acho que é essa palavra também, estar crua. Não estava pintada. Era como as estátuas gregas que estão lá ao tempo e às vezes até caiu o braço de tão antigo que é. E elas não têm uma pintura, elas são cruas. Nesse sentido. Mas o pássaro, eu olhei pra ele e eu sabia que ele era azul. Passei muito tempo pesquisando pássaro azul, na espécie de pássaro. Não é uma espécie que eu achei, sabe? Não é nenhum tipo de arara, não é aquele do Rugby e Mordecai, o Mordecai do desenho, não é aquele lá. É um pássaro azul, mas enfim.
Eu amei as estátuas, peguei as 3. Até pensei em escolher melhor, mas eu fiquei com as 3 e um pigmeu com um tambor. Nem lembro ao certo o que é pigmeu, mas no sonho eu sabia que era essa palavra. Então vamos ver. Pigmeu. O indivíduo pertencente a certas etnias de homens muito pequenos, de estatura inferior a 1,50, que vivem principalmente na região equatorial do centro da África. Era isso mesmo. Era um homenzinho pequenininho, africano, com um tamborzinho. Era muito bonitinho, né? Eu acho que eu peguei ele também. Mas eu peguei só porque, tipo, cara, eu só peguei mulheres, vou pegar um homem. O pigmeu com o tambor era tão pequeno que era engraçado. Peguei pela ironia e pelo fato de não ter pego nenhum homem. Tinham vários, inclusive um rei guerreiro, mas nenhum foi tão incrível como as 3 mulheres. O sonho acabou comigo na igreja, admirando as estátuas, esperando o filho da mulher, torcendo para ele não vir. E aí, até hoje eu penso sobre essas estátuas. E eu sei que quando a gente sonha que está cavando, que está descendo escadas, que está mergulhando profundo, tudo isso tem a ver com o inconsciente. O número 3 também é um número de significado. Olha, eu não aconselho vocês a ficarem pesquisando, mas quando vocês pesquisam, a importância é fazer o seguinte: pegar referências que fazem sentido e não trazer como verdade, ver se faz sentido mesmo. Número 3, significado. Por que eu acho legal pesquisar o significado do número? Porque muitas vezes o número tem a ver com arquétipos, né? Ou então eu busco no sentido de pesquisar o arquétipo. O que é arquétipo mesmo? Arquétipo é um símbolo, é algo que acontece, que a gente traz dentro da gente, do nosso inconsciente coletivo. Ou seja, o número 7, por exemplo, aparece várias e várias e várias vezes na Bíblia. Porque é um número que tem um significado simbólico, uma totalidade, um infinito, é um número sagrado. E ao mesmo tempo, esse mesmo número aparece como sagrado para várias outras culturas. Então, nesse sentido, a gente pode dar uma olhada para ver o que está dizendo ali. Mas, se não, não. Número 3 da criatividade, comunicação. Peraí. Vou ver desse site aqui. O número 3 na numerologia e sua energia modificadora. Significado do número 3. O número da criatividade e da expressão. Ele caracteriza pessoas comunicativas, simpáticas, bem-humoradas, extrovertidas, gostam muito de falar, de ouvir. Na numerologia, visto na espiritualidade como união entre mente, corpo e espírito. Sendo assim, as pessoas procuram manter o equilíbrio em sua vida. A união do 1 com o 2 resulta no 3, que é a multiplicidade, a interação social. É o agradável, talentoso e busca conhecimento e oferece ao mundo sua inteligência. Sua sociabilidade o leva a ser adaptável, além de fazer com que tudo pareça possível. Costuma ser otimista e ter um gosto refinado. Pronto, tá ótimo. Faz sentido pelo seguinte. Olha, esse aqui é o meu cartãozinho e esse aqui é um tridente, que é o símbolo da psicologia. E o que é esse símbolo? Por que a psicologia escolheu esse símbolo? Porque tem o número 3. E o número 3 pode ser muitas coisas. Pode ser as 3 principais abordagens da psicologia. Porque a psicologia, ela surgiu como um estudo de entender o ser humano, o sentimento e tal, as suas emoções, a sua mente. E aí ela se dividiu em 3 visões de mundo, 3 visões de homem, que a gente chama de abordagem. Que principais, né? As 3 primeiras: a psicologia, a comportamental e o humanismo. Aí ela vira como se fosse uma árvore. Desses galhos, por exemplo, do galho
Psicologia não. Psicanálise, gente. Psicanálise, comportamental, humanismo. Do galho, por exemplo, da psicanálise, já abriu um outro galho, um quarto galho, que seria da analítica, psicologia analítica de Jung. E nos outros foram abrindo mais galhos de psicologia, psicanálise freudiana, winnicottiana e blá blá blá. O do comportamental abriu também um quarto galho, né, que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. E a comportamental ao mesmo tempo, behaviorismo radical, tem outros que eu nem lembro. O terceiro aqui foi o do existencial, que aí ela veio como uma crítica a essas duas, porque ou era X ou era Y, não tinha outra opção. Eu falei, não concordo com X, por isso, não concordo com Y, por isso, e criou o Z. Outra coisa também, que falando do número 3, é mente, corpo, espírito, né? Então são várias associações. Essa tríade é muito importante, tem muita simbologia, então por isso que é inclusive o símbolo da psicologia. E é por isso que eu optei por dar uma pesquisada aqui no que seria o símbolo 3. E como falou que é da criatividade e da simpatia, eu achei interessante, porque era isso que eu estava tentando fazer. Poxa, eu não faço ideia de quem é, do que eu tô, qual que é o sentido, o propósito disso, mas eu não posso deixar isso pra lá. Então eu fui simpática demais até. E eu fui lá e tinha uma outra questão, ai gente, que eu tinha visto, eu acho que é essa questão mesmo, da integralidade. Por exemplo, para a religião católica, Pai, Filho e Espírito Santo, também é uma tríade. O número 3, ele tenta juntar, é como se fosse uma totalidade. E aí eu pego 3 estátuas. E a do pigmeu por ironia. Mas o número 3 pra mim ficou mais vívido. Do mesmo jeito que eu peguei a pequenininha do pigmeu, eu também olhei a do rei. E até deixei pra lá, depois uma outra oportunidade eu voltava, pegava, sei lá. Mas essas 3 mulheres me chamaram a atenção. E aí o que eu penso? Que essas 3 mulheres são arquétipos meus, são partes minhas. Por exemplo, tem a guerreira com aquela trança enorme. Gente, eu uso trança. E eu quero meu cabelo enorme, também quero meu cabelo curtinho, mas geralmente meu cabelo tá longo e numa trança. E essas 2 espadas, eu acho que... Bom, eu sou ariana, teoricamente eu sou determinada, né? Determinada, batalhadora, ativa. Eu fui muito assim quando eu era criança. Eu lembro que, nossa, eu enfrentava de tudo, de todo mundo. Eu brigava todo santo dia na escola, né? Eu era explosiva, essa ariana explosiva. Eu não acredito muito não em signos, porque eu não acredito que tem algo que defina a gente, além do nosso ambiente e o nosso... como fala? A nossa genética. Mas muita gente acredita e em certo ponto, por que não? E então tinha toda essa energia que demonstra uma guerreira. E às vezes eu me sinto culpada, como se eu tivesse perdido toda essa energia, toda essa vontade, toda essa força, toda essa mulher guerreira. E quando eu cavei, eu reencontrei ela. E eu me apaixonei por ela, eu quis restaurar ela, pegar ela, levar comigo. E, sinceramente, nunca foi qualidades que eu deixei de ter. Porque, por exemplo, se eu tivesse deixado de ser essa pessoa, ela estaria quebrada. Ou eu teria derrubado ela no sonho, feito alguma coisa nesse sentido de que, nossa, ela desfez na minha mão. E nada disso aconteceu, eu peguei de volta aquilo que é meu. Então eu vejo que esse sonho de cavar e encontrar as estátuas foi pra mim encontrar as minhas partes. Por que essa mulher veio, que eu encontrasse o filho dela e tal, essa coisa que não fez nem um pouco de sentido pra mim? Eu acho que as coisas na vida nem sempre fazem sentido, que a gente não entende exatamente o caminho que a gente está tomando e como isso vai levar a gente a encontrar a nossa essência.
encontrar o nosso caminho. Às vezes a gente vai indo e a gente não percebe que aquele é o nosso caminho, porque a gente tem escolha. Eu adoro o tal do Sartre, Jean-Paul Sartre, e ele fala isso, que a gente é condenado a ser livre. Por quê? Porque as nossas escolhas têm responsabilidade. Então, se eu escolhi no meu sonho seguir a mulher, seguir a maré, entrar no carro dela e ir para onde ela me levar, aquilo foi uma escolha minha. O Sartre também diz que mesmo se a gente fosse uma pedra, o nosso fato de não escolher algo, de não fazer nada, é culpa nossa. Entendeu? O nível da responsabilidade, por isso que ele fala que somos condenados a ser livres. E por que a gente toma essas escolhas, às vezes inconsciente, às vezes empurrado, às vezes a gente nem percebe que aquilo é uma escolha nossa, que aquilo também é responsabilidade nossa? Porque, querendo ou não, aquilo nos leva ao nosso caminho, aquilo nos leva ao nosso eu. Eu fui de uma forma bem, tomando uma decisão, seguindo ela, e encontrei partes minhas. Então esse fato de seguir ela sem nenhum também é uma parte minha. As outras mulheres, toda aquela doçura, aquela sensualidade natural, eu sou espontânea. Eu faço vídeo onde eu leio o meu sonho aqui depois de muito tempo, praticamente ao vivo com vocês, e vou analisando com vocês como se fosse um livro aberto, como se eu estivesse nua. Então ela é uma coisa minha. E eu gosto muito disso, sabe? Isso pra mim é apaixonante, por isso que eu quero ofertar isso. Por isso as mãos no peito, trazendo algo tão pessoal, né? E pelos retornos que eu tenho, eu acredito que vocês também me veem de alguma forma assim, né? Comentem aí como vocês me veem. Se faz sentido o que eu estou falando ou não, quem me conhece. E quem não me conhece, descreva aí que imagem que vocês têm de mim. Por fim, essa mulher do pássaro azul. Pássaro, depois eu vou compartilhar com vocês semana que vem um mesclado de uns sonhos que eu tenho com pássaros. Porque sonhos repetitivos trazem uma mensagem importante que não foi compreendida. Mas felizmente esse pássaro estava confortável nas mãos dela. Tava sendo ele mesmo. Tava tranquilo. Acho que até tava com as asas abertas, mas no sentido de, sei lá, paz. Sabe a pomba da paz? Foi mesmo isso. E ela com os olhos bem abertos, olhando. E foi muito lindo, sabe? Ela tava sentada, como se estivesse meditando com aquele pássaro nas mãos e aqueles olhos imensos abertos. Uma semana depois desse sonho, a minha amiga Elaine, que me deu todas essas coisas aí, ela me chamou para uma meditação. E eu fui. E levei muitas coisas, né? Pra gente fazer essa meditação, energização e tal. Eu adoro essas coisas. E eu levei um manto azul que eu tenho, né? Tipo, esse é basicamente o único tecido que eu tenho que dá pra fazer dessa forma, colocar na cabeça e ficar lá no estado meditativo. Eu precisava levar algo assim, porque era uma meditação sobre o feminino, né? Se não me engano, meditação da lua cheia. E essa restauração de coisas antigas. E aí, depois da meditação, a minha amiga simplesmente, a Elaine, tirou algumas fotos. Na hora que eu vi eu lá, com os olhos fechados, as mãos assim, com aquele tecido azul, era a estátua que eu sonhei. Eu só não tava negra e tava com os olhos fechados. E aí eu falei, nossa, mas ela tá com o olho aberto. E a minha amiga falou, mas quem disse que você não tá? Às vezes é um olhar no sentido não de olho fixo, né? Mas de compreensão espiritual. Aquela frase da Pitty, e que não é só da Pitty, né? Ela não tem uma autoria certa. O pior cego é aquele que não quer ver. E estar com os olhos abertos, mesmo quando está fechado,
é uma ligação, é uma visualização de algo muito especial. Então, realmente fez muito sentido. Aquela terceira mulher é um lado meu, é um lado em desenvolvimento, é um lado espiritual e que tá tentando lidar com esse pássaro que eu vou contar depois no sonho. Bom, eu cheguei na igreja no final e torci para que ele não viesse. Às vezes eu faço coisas, eu acho que todo mundo toma caminhos que não é exatamente aquilo que a gente quer. Poxa, eu fui encontrar ele, mas eu não quero que ele apareça. Foi isso que eu fiz. Esse sonho me mostrou como é bom restaurar todas as nossas partes, encontrar as nossas partes e se ver nelas. E que eu não posso perder isso, eu não quero perder isso, eu não quero estar num lugar onde estou torcendo para que aquilo não aconteça. Eu quero restaurar as minhas partes. E é isso que eu venho tentando fazer. E é isso que eu trago para vocês. Espero que tenha feito sentido, espero que eu não tenha me embolado. Aguardo o comentário aí para vocês falar das partes de vocês e algumas que vocês já encontraram. Falar se vocês me veem nessas estátuas assim como eu consegui me ver ou não. Se vocês imaginam que eu sou algo assim que eu disse que eu sou. E agradeço por ter ficado até o final. Até a próxima terça, até o próximo vídeo. E lembre-se, quinta-feira tenho live no meu canal. E sábado aqui, no meu canal não, no meu Instagram, né? E sábado não. Ai, Márcia. Sexta-feira, às 20 horas, aqui no Nossa Voz, Nossa Demanda, temos uma live com a Verônica. Vamos falar sobre qualidade de vida na pandemia. Então, sexta-feira, às 20 horas, ao vivo. Esteja com a gente e até lá!